Fala pessoal, tudo certo? Então, última volta aqui com a SW4 Flex. Estamos indo lá na concessionária pegar o outro carro, deixar esta aqui lá. E então eu quero aqui a despedida da SW4. Então eu vou fazer assim, tentar fazer uma consideração final assim da minha percepção. Igual eu vou seguir respondendo o comentário das pessoas, né, baseado nessa experiência que eu tive então com o carro. Foram quase 15 mil quilômetros, 1 ano de uso. É pouco rodar e pouco tempo, mas o suficiente para ter uma opinião sincera e real como proprietário, né, e não só uma simples avaliação aí de 1.000 quilômetros rodados ou uma semana de uso, né? Como a gente tem bastante aí no YouTube à disposição esse tipo de conteúdo. Bom, então assim, o carro ele é muito bom, né? Eu já falei nos demais vídeos, o carro é muito bom. O consumo do carro é aceitável pro tamanho, pro porte do carro, pro tipo de carro que é, né? Pro tipo de proposta. Eu digo aceitável porque assim, ela é muito econômica até, entre aspas, né? Para o carro que ela é econômica na cidade, ela faz uma boa média de consumo na cidade, porém na estrada a gente espera sempre que o consumo melhore significativamente na estrada, e na estrada ela não se demonstra tão esse ganho de economia na estrada não aparece na real, assim, aqui no caso da SW4 Flex, né? O carro, eu já falei, ele não é um carro premium. A gente não está falando aqui de um veículo premium com um acabamento de primeiro mundo, nada assim, né? Claro, é um carro caro aqui no Brasil, então fica que é um carro que a gente sabe que não é para qualquer um. É um carro que tanto que a gente não vê num volume significativo assim nas ruas, muito em função do preço. Mas o preço aqui no Brasil, para minha opinião, é um erro de posicionamento que a Toyota tem, né, de colocar como o veículo, a linha mais cara de produto que a Toyota tem à disposição é a linha SW4, né? Tanto que o veículo mais caro hoje da gama da Toyota é a SW4 topo de linha, que ultrapassa os 300 mil reais. Então acho que é um erro de posicionamento a Toyota colocar um veículo desses como topo de linha no Brasil, porque ele não tem acabamento topo de linha, né? Então isso aparece em alguns rangidos de plástico, alguns ruídos, né? Uma característica que eu já falei, já citei em outros vídeos. Considero o carro um carro para qualquer pessoa. Olha, qualquer um que tem o dinheiro para ir lá comprar, pode ir lá e comprar, mas eu não aconselho o carro para qualquer um, tá? A gente olha o carro de fora, olha uma caminhonete dessas passando, putz, é um carro muito bonito, um carro lindo, mas ele não demonstra, a gente olhando de fora, ela não demonstra algumas características que só na prática a gente vai ver. E eu digo isso muito em função do tamanho dela, né? A gente olha, por exemplo, uma Amarok, é visível que uma Amarok é um carro enorme, mas parece mentira, mas a gente olha a SW4 de longe, de fora, ela não parece ser um carro tão grande como representa na prática. Então, realmente, para uso mais urbano, ela se torna um carro assim um pouco mais desgastante para o motorista, e tem lá suas dificuldades em função do espaço, do tamanho, né, que ela ocupa. Ela é bonita, muito bonita, mas não é ordinária. Então esse é um belo diferencial para os carros atuais, né, que a maioria é muito bonito, mas na prática são bem ordinários. Então esse não é o problema aqui no caso da Toyota SW4. Motor, falta motor. Já bastante pessoas me perguntaram isso, a questão do motor. É assim, o motor dela é o suficiente para o carro, é o suficiente para a proposta e para o tamanho do carro, tá? Quem disser que não, tá mentindo, tá? Ou tá esperando algo que o carro não foi feito para dar.
ou seja, espera uma alta performance de um veículo que não foi feito para isso, tá? Então, para a proposta do carro, para o tipo de uso que esse carro, que é a proposta dela, né? O motor é suficiente, tem as suas características, por quê? Porque assim, ao contrário dos motores turbo, aqui o torque e potência só vem em altas rotações. Então, tipo assim, o motor tem que dar aquela gritada, ele tem que gritar para tu ter a potência e o torque disponível, tá? Então não adianta, tem que botar o pé, ela vai ter que reduzir marcha, tem que subir rotação para daí tu ter o torque e a potência disponível. Sem isso, não espera grande coisa. Mas assim, então é o suficiente para o carro, é suficiente sim, porém não empolga em absoluto, não vai empolgar em nada. Aliás, já digo, nem na versão diesel empolga, que os números são muito mais expressivos, tá? Então é uma característica do carro. O carro não é feito para ser um carro agressivo. Se tu quer um carro agressivo para ficar tirando corrida com quem não tá nem aí para ti na rua, que é a maioria das pessoas que a gente vê que grava esse tipo de vídeo no YouTube, né? Vê um cara ultrapassando, seguindo a vida dele e já corre atrás do cara para tirar uma corrida que o cara nem sabe o que tu tá fazendo. Mas enfim, para quem gosta desse perfil, fuja desse carro, não compre Toyota Algum. Aliás, é isso, Toyota Algum vai te dar esse tipo de coisa, vai tomar calor, bastante calor. Bom, é um carro e agilidade, o tamanho representa falta de agilidade? Não, o tamanho não representa falta de agilidade. O carro sim, é um carro ágil, no sentido de tu consegue andar com ela, desviar de um buraco, tudo muito preciso, tu consegue frear com um tempo muito curto de frenagem. O raio de diâmetro para, por exemplo, fazer uma manobra com esse carro aqui é um número bem baixo. Agora eu não me recordo muito bem, mas é algo menos de 12 metros tu precisa para fazer. Então eu considero, comparado aí, isso aí é número um pouco, muito próximo dos números de sedã. Então é um carro que se torna um carro bem ágil, né? Eu não senti falta do 4x4, aqui no caso da Flex, que é 4x2, não senti em nada. Inclusive nesse verão nós colocamos ela na beira da praia e nada, zero, areia fofa, beira de praia, nada, nunca patinou. Olha, teve uma vez numa grama molhada que ela deu, que eu vi que o controle de tração entrou e deu uma matada nela, assim, porque ela girou o pneu em falso, né? Mas é isso. Agora também tem uma outra questão assim que é lamentável por parte da Toyota do Brasil, tá? Que é o que o proprietário de SW4 e de Hilux aqui no Brasil, ele é meio que punido por ser proprietário desses carros. Parece que é isso, né? Claro que existem outras questões de mercado, oferta e procura, perfeito. Essa análise é mais profunda do que eu vou fazer agora, né? Mas assim, no que eu me refiro? Os acessórios para essa linha de carro, eles são extremamente mais caros do que os acessórios para outras linhas Toyota. Então às vezes tu pega ali, tipo aqui, freou, parou bruscamente, cara, tu não passa aperto algum. O carro tem muito freio, é muito bom. Parênteses. Por exemplo, vou pegar um exemplo, tá? Existe uma luz cortesia para os pés do motorista e do carona. É uma luz cortesia que a Toyota vende, o par. O par dessa lâmpada, a tonalidade dela, é tudo praticamente a mesma coisa do que a própria Toyota disponibiliza para o Corolla, tá? Aqui no caso da SW4 e Hilux, esse par de lâmpadas cortesia, ela custa R$700 o par. Tá? Sem instalação, R$700. Sabe quanto custa do Corolla, que é praticamente a mesma coisa, que é a mesma lâmpada, é o mesmo o plugzinho ali onde vai a lâmpada, cara, é tudo a mesma coisa. Talvez o que vai mudar é um pouquinho mais de fio para fazer a instalação aqui no caso da SW4. O Corolla custa R$79,90. Então, tipo, isso eu tô pegando um exemplo só. Se a gente pegar frisinho cromado, bagulheira assim, cara, o proprietário de Hilux SW4 é punido. Ele vai pagar tudo mais caro, tá? Apesar das peças significativas, freio, pastilhas, discos de freio, essas coisas não são
tão caras assim. Cara, mas o que tem com esse trânsito? Então é isso, pessoal. Bom, tô bem próximo da concessionária e é isso, é o último. Eu queria fazer umas considerações, assim, tentar fazer um apanhado e pincelar aqui alguns pontos, né? Para quem tiver interesse, ver esse vídeo, não conhece os meus vídeos e se interessar por mais assuntos, dá uma olhadinha aí no canal que tem 40 vídeos especificamente da SW4 Flex que eu gravei ao longo desse 1 ano, tá? E é isso aí, estou aí à disposição para responder as perguntas. Forte abraço!